Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de cada um de vocês, assim como está sobre a minha. Eu pensei muito sobre o que dizer no próximo vídeo. É muito difícil quando você não faz as coisas comercialmente, né? Para dar like, para dar visualização, essas coisas de youtubers, né? Mas quando você deseja fazer a obra de Deus, você tem que ser direcionado por Deus. E essa ferramenta do YouTube, ela também é algo que precisa ser buscado de Deus em como fazer. Porque já que dizemos que a obra é dele, ele que tem que nos dar. Trabalho é aquilo que eu faço, obra é aquilo que ele me dá para fazer. Então, se ele me chamou nessa ferramenta agora, eu preciso buscar dele. Eu, por mim, falaria sobre muitas outras coisas, mas o Senhor sempre me traz no mesmo lugar. Nas igrejas onde eu passo, onde eu tenho a oportunidade de levar a palavra, eu sempre tento levar algo diferente, mas o Senhor não me deixa. Ele sempre me leva para um despertamento à igreja do Senhor Jesus. É impressionante como as minhas palavras são sempre para os cristãos. Cristãos fracos na fé, cristãos que estão desanimados, que estão passando por dificuldades, é sempre para o crente. Isso talvez seja porque eu já passei por momentos assim e já quase fui levado pela correnteza da iniquidade e sei bem como é ser arrastado. Mas também sei como é a mão do Senhor me buscando de volta. E eu quero ler um versículo que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Amados, não é possível uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, se acomodar, acostumar com aquilo que o mundo faz, aquilo que as pessoas que não têm conhecimento de Deus e não querem tê-lo, fazem. Não é possível que o crente ele aceite as coisas que escuta, as coisas que vê e não aflige a sua alma. Porque afinal de contas, nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, nós temos os mesmos sentimentos que Deus tem para com o pecado, para com as coisas que contaminam o homem. Essa é uma geração, aliás, esse é um tempo onde mais do que nunca nós temos nos afligido. E essa aflição, ela não diz respeito só a quem está no mundo. Eu, por exemplo, me aflijo com muitas coisas que eu vejo cristãos fazendo. Pessoas que se dizem de Deus, ou pessoas até que são mesmo, em algum momento foram, mas perderam o rumo. E a Bíblia diz que Ló, ele afligia a sua alma. Nós não podemos ficar felizes. Nós não podemos passar a vida vendo seriados, vendo vídeos no YouTube para poder disfarçar, para fingir que não está acontecendo aquilo que nós estamos vendo. Nós fomos chamados para fazer a diferença, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo. Mas o que aconteceu foi que nós nos adaptamos a ele. É como se nós estivéssemos no Egito e no início nós estivéssemos reclamando da escravidão durante um bom tempo, mas as gerações que estavam reclamando foram morrendo e agora as pessoas se adaptaram ao Egito. Tudo que tem nele agrada, tudo que tem nele faz bem, diverte, aponta a minha alma, satisfaz a minha alma. Então agora eu quero ficar no Egito. Eu não quero mais, eu não oro mais para que o Senhor me tire do Egito. Imagina se aquele povo não clamasse para ser liberto do Egito. Nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos esse Deus maravilhoso que os libertou do Egito, que nos libertou do mundo do pecado. Mas nós estamos voltando, querendo voltar para o Egito. Nós estamos no meio do deserto, a caminho de Canaã, e nós estamos reclamando que vivendo
para Deus, não teremos as coisas maravilhosas que o Egito nos dá. E isso, irmãos, demonstra como o nosso coração está apegado às coisas desse mundo. E a gente pode ver isso na conversa. A boca fala do que o coração está cheio. E eu posso dizer que o dedo também escreve aquilo do que o coração está cheio. Essa rede social aqui, eu demorei muito a querer estar, o Senhor me chamando, por conta da crueldade das pessoas. E, mais uma vez, repito, não estou falando nem para ímpio, estou dizendo para aqueles que dizem que conhecem o Senhor. Pessoas que são cruéis na maneira de falar com o outro ou na maneira de receber. Existem pessoas que destroem a outra através de um comentário, e existem outros que já levam para o lado ruim, sendo que a outra pessoa nem teve a intenção. Há um ciclo de crueldade onde ninguém para, aonde não importa o que eu disser, importa que eu tenha razão, ainda que essa razão não esteja em conformidade com a palavra de Deus. E onde está o nosso critério? Onde está a nossa paixão pela palavra do Senhor? Onde o Senhor diz que é para a gente meditar dia e noite e viver por ela, através dos mandamentos que o Senhor nos deu. Nós temos o Velho Testamento, temos o Novo Testamento, em nenhum lugar você vai ver que o Senhor, Deus ou o Senhor Jesus, Ele abriu mão para que vivêssemos da nossa maneira, para que pudéssemos ofender o próximo assim, de maneira deliberada. O Senhor não se agrada disso, irmãos. Qual Bíblia você está lendo que te dá esse aval para você ser tão cruel? Qual Bíblia você lê? Me fala a versão para eu não comprar. Porque eu não quero saber de uma falsidade, de uma apostasia dessa na minha vida. Tenho até medo de chegar perto. Porque as pessoas não estão entendendo o que o sistema do anticristo está fazendo. Se você está dormindo, você não está entendendo as coisas que estão acontecendo. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente. E você está discernindo como? Você está discernindo sendo viciado numa rede social, já acorda nela, dorme nela. Você está vivendo num mundo criado para você viver, para você sair do mundo que o Senhor te deu. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor não criou um mundo virtual para você viver. Ele criou esse mundo real. Mas como o diabo, ele gosta de imitar e quer fazer as mesmas coisas que Deus e quer ser adorado como Deus, então ele está criando um novo mundo e você está entrando. E você já não vive mais esse mundo real que o seu Deus te deu para viver. É tudo virtual. Agora a igreja virtual, tudo é virtual. Amados, é uma armadilha. Você pensa que a tecnologia faz bem? Sim, ela tem seus pontos positivos quando você sabe o limite, quando você discerne espiritualmente todas as coisas. Mas quando você vê que as pessoas estão viciadas, elas estão dependentes, como se fosse uma dependência química, porque afeta todo o ser. E essas pessoas, elas não conseguem mais viver no mundo real. Eu me lembro de quando a igreja ainda era simples, irmãos. Não estou dizendo que a igreja não deve avançar, cada um tem um chamado de Deus. Só que Deus chama cada um de uma maneira e as pessoas tornam isso como regra. Quem tem intimidade com Deus vai ouvir de Deus o que Deus quer dele, e não seu próprio coração, que é enganoso. Mas eu me lembro quando nós andávamos com a Bíblia, né? Como eu ando hoje, o tamanho da minha Bíblia. Essa não é uma só. Aqui existem várias Bíblias que eu gosto, eu sou apaixonada pela Bíblia. E o Senhor me despertou para ter a minha Bíblia. Papel, sabe? Que você manuseia. Os cristãos antigos, eu me lembro que havia uma alegria muito grande em ter a palavra de Deus. E quanto mais usada a Bíblia fosse, maior era o troféu. Por quê? Porque
significava que você manuseava, que você estudava a palavra. Todo mundo amava a sua Bíblia. Se por algum motivo perdesse, aquilo doía, porque havia um amor com a sua Bíblia, havia uma unidade com a Bíblia, de tanto que o crente estudava a Bíblia, lia a palavra do Senhor, tinha sempre anotação. Aí começou a vir os slides, né? Começou a vir colocar lá na tela. Boa tecnologia. É para os não cristãos, mas os cristãos passaram a ter preguiça de levar a Bíblia. Aí já não levavam mais. Vai estar escrito lá. Depois virou aplicativo. O aplicativo, ali já não é a sua Bíblia. É mais um aplicativo de um monte de aplicativos. E você já não tem mais o mesmo olhar. Não é a sua Bíblia. É um dos aplicativos que quando você precisar, você vai lá e abre. Mas a maioria só abre para buscar alguma coisa. Não abre para estudar a palavra de Deus. Entre tantos aplicativos, o meu olhar vai passar ali e eu vou querer outra coisa. E aí já gerou a preguiça de ler a palavra de Deus. E aí, se acaba a bateria, acabou a sua Bíblia. Se estraga o celular, acabou a Bíblia. Você não tem a Bíblia. Então assim, o sistema do anticristo, ele é esperto e é burro. Ele é esperto para quem dorme, é burro para quem está acordado. Eu tenho a minha Bíblia aqui. Ninguém distorce essa Bíblia. Ninguém me rouba essa Bíblia. Ela está comigo e não tem como ninguém fazer nada quanto a ela. Mas se eu tenho uma Bíblia no aplicativo, o que vai acontecer? Nós teremos um dia, talvez, né? Como aqueles países onde a palavra de Deus é controlada pelo governo. E eu lhe pergunto, se hoje alguém mexer na tradução da sua Bíblia no aplicativo, você vai saber? Alguns até poderiam saber. Mas futuramente essa alteração ela será feita se os governos acharem que na Bíblia está escrito alguma coisa que fere alguma minoria. E aí vai ser alterado, porque o aplicativo ele é atualizado. Já não tem mais a palavra de Deus pura. Ela vai ser controlada. E pode ser deletado do seu celular, porque vão ter condições de fazer isso. Então nós estamos sendo levados pela tecnologia, estamos admirados com o poder da tecnologia, mas esse poder é para te controlar, é para tirar a sua visão das coisas de Deus. Talvez seja melhor você pensar bem nas coisas simples, nas coisas que realmente são suas, você tem controle sobre aquilo, ninguém vai te tomar, ninguém vai alterar. Talvez seja melhor você abrir os seus olhos para as coisas simples, aquelas que a gente se esqueceu, sabe? Aqueles conselhos dos antigos, quantas coisas, quando nós envelhecemos, aí nós paramos para pensar que os antigos tinham razão. Mas demorou para a gente pensar nisso, né? Foi muito mais fácil a gente chegar até aqui falando mal dos antigos, mostrando, apontando o tempo todo para os jovens onde eles erraram. Nós deveríamos apontar os acertos deles. Talvez a nossa geração não fosse, essa geração não fosse assim, se ao invés de apontarmos os erros dos nossos antepassados, tivéssemos apontado os acertos e acrescentado algo de Deus para edificar a sua igreja. Amados, abram seus olhos, discernam as coisas espiritualmente. Esse mundo onde você está se entregando, onde você está preferindo viver para fugir dessa realidade daqui, não é o mundo de Deus, é um mundo criado. E assim como Deus criou todo o mundo e o início não é igual a hoje em dia, esse mundo virtual onde você está, onde você quer viver e prefere viver, ele vai desmoronar. Ele vai se voltar contra você, porque afinal de contas, quem está criando ele para te escravizar é Faraó. E Faraó nunca quis o bem do povo de Deus. Muito pelo contrário, a sua intenção foi sempre e será sempre escravizá-lo, usar da mão de obra dele.
a seu próprio benefício. Que você possa abrir seus olhos, que Deus abençoe sua vida, continue lendo a palavra do Senhor. Só ela liberta, só ela vai trazer o entendimento. Conheça a verdade e assim você será livre.